Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos à nossa terceira grande lei que trata da questão da alimentação naturista. Nós estamos numa série de 8 apresentações sobre as 7 leis da dietética naturista, da alimentação natural. Eu tenho 20 anos na área de terapias naturais, de medicina natural, sou especialista do ramo e estou aqui compartilhando com vocês em 8 vídeos as 7 grandes leis da alimentação natural, ok? Bom, existe um grande profissional da área de saúde que faz parte já da história da saúde pública mundial, chama-se David Werner. Ele escreveu um livro intitulado Onde Não Há Médico, que é publicado pela editora Paulus, da Igreja Católica, um texto muito interessante e que ajudou em muitos cenários os agentes comunitários de saúde a realizarem um excepcional trabalho na África. Num dos seus momentos primorosos, logo na introdução do livro, ele diz o seguinte: em matéria de alimentação, existem 2 escolas. Para estabelecer o valor dos alimentos, a escola mais antiga faz uma análise química minuciosa. A escola mais recente se preocupa principalmente com o valor biológico dos alimentos que usamos nas refeições. A primeira escola estabeleceu 2 bases calóricas para a nossa alimentação, mas já a segunda escola não se preocupa com proteínas, carboidratos, calorias dos alimentos, mas classifica os alimentos pelo seu valor biológico, pela sua vitalidade. Então aqui você tem, inclusive, por conta desses 2 conceitos claramente definidos, uma divergência entre a escola de nutrição clássica, que nós temos acontecendo com maior expressão no cenário da área de dieta, das dietas e do estudo da nutrição, e você tem, do outro lado, os defensores da escola vitalista. A escola vitalista vai ter aí expoentes importantes na medicina ayurvédica, na medicina taoísta, na medicina chinesa, na medicina naturista. Enfim, são cenários. Bom, a digestão ela é um processo de fermentação microbiana, isso é importante entender. E ela requer determinada temperatura para desenvolver-se de forma normal e conveniente. Então, eu quero, nesse momento, anunciar que a terceira lei da dietética naturista, nós chamamos de lei da temperatura. Alguém poderá pensar, o alimento tem que estar numa temperatura que seja adequada? Sim, é verdade que o alimento não pode ser nem muito quente e nem extremamente frio. Ele precisa estar no que nós chamamos de temperatura tépida, que vai oscilar aí entre 20 a 22 graus e no máximo. E quando você quer alguma coisa um pouco mais quente, ela pode se aproximar talvez de 27, 28 graus no máximo. Não pode ser 35 graus, por exemplo, porque não vai dar certo. Mas o ponto-chave sobre a lei da temperatura não é esse. É o seguinte: nunca haverá uma digestão saudável se a temperatura interna do corpo não for de 37 graus. O sangue puro só se forma nesta condição de 37 graus. Então a pergunta é óbvia. Por quê? Se a temperatura do tubo digestivo for 37 graus, ou se for muito abaixo de 36 graus, ela favorece a putrefação dos alimentos dentro do sistema digestório, corrompendo toda a sua bioquímica e vai fermentar tudo no tubo, que envolve o estômago, os intestinos, até o ânus. Considere-se nos dias mais quentes de verão, quando um prato de comida azeda em poucas horas. Para evitar essa putrefação dos alimentos é que foi criado o frigorífico, foi criado a geladeira. O extraordinário naturista chileno Manuel Lezaíta Charan, codificador da doutrina térmica naturista, ele ensinava que ao refrigerar-se o interior do ventre de uma pessoa, evita-se assim putrefações intestinais. O que significa? Que o alimento parado dentro de nós, ele vai entrar em estado de decomposição e vai acabar intoxicando o nosso sangue. Os 37 graus são temperatura normal do corpo humano. Existem diversos tratados que discutem o que nós chamamos na área de medicina de termogenia, que é a gênese original e natural do corpo. Não é uma temperatura selecionada ao acaso, mas trata-se de uma determinação precisa que o próprio organismo tem com base no poder ou na força denominada homeostasia, que é o poder de autorregulação do organismo. Nós falamos aqui de uma questão de anatomofisiologia humana, então não é uma questão de opinião. Se a elaboração, por exemplo, do vinho ultrapassar o grau correto da temperatura, ele se avinagra pela fermentação. Da mesma forma, os intestinos humanos, eles possuem sua temperatura ideal. O calor anormal do estômago e dos intestinos, que nós chamamos de febre interna,
e que ocorre em grau variável de pessoa para pessoa e dentro de momentos específicos do dia, favorece a putrefação de alimentos dentro do corpo. Priva, inclusive, o organismo das substâncias de que necessita e, em troca, incorpora no seu sangue substâncias decompostas, inúteis e prejudiciais. Por isso, eu quero dizer a todos os amigos que nós compreendemos que todo enfermo é um desnutrido, intoxicado, e isso em grau, obviamente, variável. Uns mais intoxicados, outros menos intoxicados. A presença de febre no interior do intestino pode ser facilmente identificada. As mãos geladas, os pés gelados e dor de cabeça. A dor de cabeça nem sempre é um fenômeno obrigatório, mas sempre que há dor de cabeça, sempre haverá alguma dificuldade no intestino, notadamente uma elevação acima de 37 graus da temperatura ideal, porque quando esse alimento apodrece dentro do corpo, ele acaba elevando a temperatura pela sua combustão. E aí o corpo joga muito sangue na região do intestino. Por quê? Porque está fazendo a absorção. Acontece que esse alimento não é um alimento ideal, é um alimento tóxico, é um alimento indevido, um alimento industrializado, é um alimento carne, é uma mistura maluca qualquer que o indivíduo colocou. E aí quando esse alimento começa a intoxicar das paredes do intestino, naturalmente vai acontecer a elevação da temperatura, porque isso entra em combustão, misturado com suco gástrico, com saliva, com bile, com todas as substâncias que o próprio corpo lançou. Essa bomba não consegue caminhar facilmente pelo intestino, porque não é alimento ideal. Se você estivesse comendo alimentos ideais, não teria febre nenhuma. Mas como normalmente as pessoas comem um alimento que tem aí nos restaurantes, no mundo afora, essa temperatura fica oscilando. Bom, um monte de bactérias vem para dissolver e comer e destruir tudo isso. E nesse conflito, o organismo enche a região do peritônio, que abriga o intestino dentro dele, de muito sangue. A temperatura sobe demais e o sangue está ali porque precisa combater as bactérias que estão tentando sair desse bolo alimentar tóxico e ganhar o sangue. E o corpo não vai permitir isso acontecer pelas defesas imunológicas naturais. Todo esse combate, esse conflito no abdômen gera uma coisa chamada febre interna, febre intestinal. Então, a presença dessa febre, ela indica sempre que nós temos distúrbios orgânicos, sejam eles quais forem, certo? O que é importante, portanto, sabermos é que na questão da temperatura orgânica, a irritação, a inflamação e a congestão das mucosas e paredes do estômago e do intestino estabelecem paulatinamente um quadro de febre interna. E repito, mãos geladas, pés gelados, você pega uma toalha, molha ela em água fria normal, torce e põe na região do abdômen e fica observando se essa temperatura ficou legal. Se ela não ficou legal, se você percebe que o pano está ficando muito quente, é porque há uma febre intensa dentro de você. Por isso, é fundamental entendermos o seguinte: desde que deixe o peito materno, o ser humano vive fermentando seu sistema digestório e faz isto até morrer. Inclusive morre por causa disso, e isso é chamado de morte natural. Que o fulano morreu de morte natural. Ele morreu de febre dos intestinos. Note uma outra coisa também muito curiosa ainda sobre isto. Quando uma criança nasce, ela vem, obviamente, pendurada em conexão com a mãe pelo cordão umbilical. O cordão umbilical ele é uma extensão do intestino, das duas partes. Porque a criança dentro do útero ela é alimentada do intestino da mãe diretamente no intestino dela. Então intestino, meus amigos, não é coisa de segunda classe, não é assunto para vamos ver depois, ou tratar com qualquer porcaria e jogar qualquer lixo para dentro. A vida depende do que flui dentro do intestino. Quando os profissionais de terapias naturais interferem num processo em que a pessoa está com muitos problemas de saúde, eles prioritariamente começam resfriando a temperatura gastrointestinal, pois essa temperatura, sendo colocada no ponto certo, promove naturalmente o reequilíbrio orgânico. Então ficou aqui a dica de que nós precisamos estar atentos à questão da febre gastrointestinal, febre do intestino. Eu quero colocar de maneira muito clara que as 7 leis juntas, elas constituem um quadro, um painel, que ajuda aqueles que estão acompanhando a ter saúde e qualidade de vida. Nós já vimos a primeira lei, que é a lei da regularidade, ou seja, comer 3 vezes ao dia, com horários rigorosamente estabelecidos, e nesses intervalos entre um e outro,
contando 2 horas depois que come, começa a beber água, até meia hora antes de comer de novo. Então, esse período é o da água. Essa pequena regra, ela vem então endossada com a segunda grande lei, que é a lei da quantidade da comida. Evitar, nos momentos em que vai comer, encher e abarrotar o estômago de toda sorte de comida. E aí entra a terceira lei, que vimos aqui hoje, que quando você come alimentos naturais, integrais, alimentos que são mais naturais, você evita que eles fermentem e apodreçam dentro de você. Quanto mais você come alimentos industrializados e muita mistura, muita comida cozida, mistura refrigerante, cerveja, uísque, por aí afora, toda sorte de loucuras, você vai fermentar e apodrecer isso dentro de você. A temperatura intestinal vai elevar-se e isso vai causar uma série de doenças que vão atingi-lo de maneira muito negativa. Fica aqui a nossa dica. Queremos agradecer ao canal da professora Keila Leão por nos permitir a apresentação desses 8 segundas-feiras sobre o tema As 7 Leis da Dietética Naturista. Queremos informar aos amigos que nós temos um curso na área de terapias naturais com duração de 2 anos. Ele é um curso bem extenso de formação e qualificação para quem deseja atuar nesta área de maneira profissional, também para pessoas que desejam apenas conhecer as técnicas das terapias naturais, e ele está à sua disposição no site www.professorjean.com. Faça uma visita ao site, conheça o nosso projeto, conheça o nosso ambiente de trabalho. Novamente agradecemos aqui ao canal da professora Keila e agradeço também a sua gentil atenção a essa nossa exposição. Um grande abraço, até a próxima.